Glória ao Senhor Jesus. Vamos assentar, meus irmãos, minhas irmãs, na presença do Senhor. Bom é saber que temos um Deus fiel. Aleluia. Bom é saber que servimos um Deus resolvido. Aleluia. Servimos um Jesus resolvido. Servimos um Senhor definido, decidido. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. E um Deus que é fiel para conosco, fiel à sua palavra, fiel à sua igreja, fiel às suas promessas. Ele foi, é e será sempre um Deus fiel. Amém, queridos? Glória ao Senhor Jesus. Eu quero meditar na palavra de Deus com você nessa noite. Creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, capítulo de número 1, no livro de Josué. Capítulo 1 de Josué é um texto bastante conhecido, por certo você já leu, já meditou nessa passagem, possivelmente você já ouviu mensagens, pregações nesta passagem, mas é uma palavra que o Senhor vivificou no meu coração para compartilhar ao seu coração nesta noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. São palavras do Senhor a Josué. O Senhor está falando com Josué. Deus está tratando com Josué. Do verso 1 ao verso 9, eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Amém? Palavras do Senhor, como disse a Josué. Tudo que vem a seguir desses 9 primeiros versículos do capítulo 1 de Josué, tudo que vem a seguir são ações de Josué, são decisões de Josué, direcionamentos de Josué. Dentro desta palavra, desses 9 versículos que o Senhor trouxe, que o Senhor falou com ele. O fato é, queridos, é que havia chegado o momento de Deus colocar o seu povo na terra da promessa.
Havia chegado o tempo em que aquele povo que deixou o Egito, com essa direção, com essa promessa de Deus sobre eles, de alcançar e entrar na terra, chegou o momento em que Deus então vai cumprir esta promessa. Mas é interessante quando nós olhamos esses 9 versículos que nós lemos, antes de começar todo o trabalho de conduzir o povo, estou atento, pastora Sônia. Eu cheguei aqui e o Espírito Santo falou: olha, a pastora Sônia está olhando para você. Deus, antes de começar a dirigir o seu povo, conduzir o seu povo, Deus precisa tratar algo com Josué. Porque o Josué que Deus prometeu e que Deus quer pôr na terra, não é o Josué que ora Josué. O Josué que o Senhor quer usar para dirigir o seu povo e para conduzir o seu povo para possuir a terra da promessa e as bênçãos do Senhor naquela terra, não é o Josué que Josué está. Observe comigo Números, por favor, abra sua Bíblia, Números capítulo 13, por favor. Capítulo 13 de Números. Para nós entendermos o que o Senhor está ministrando ao coração de Josué, vamos entender tudo que Josué viveu e tudo que Josué passou e o que Deus está fazendo com Josué no capítulo 1, antes de começar a cumprir todas as promessas e antes de começar a usar Josué para cumprir na vida do seu povo, para derrotar os seus inimigos, para alcançar as suas promessas. Números capítulo 13, querido, olha aqui para mim um instante. Capítulo 13 de Números, o povo está seguindo a sua jornada rumo à terra de Canaã. E a Bíblia diz que eles chegaram a um lugar chamado Cádiz Barneia. Esse lugar era um lugar de onde era possível enxergar a terra prometida, era possível ver a terra. E a Bíblia diz que Moisés, isso era uma prática muito comum na época, Moisés chamou 12 homens, um representante de cada tribo de Israel, e Moisés os enviou com a missão de espiar a terra, de conhecer a terra. Se você lembrar-se lá no capítulo de número 2 e capítulo 3 de Josué, Josué vai fazer a mesma coisa. Ele envia também alguns espias à cidade de Jericó para conhecer, para espiar a cidade. Raabe vai, protege aqueles espias. Lembra dessa história? É justamente era uma prática. Quando os povos eles tinham alguma batalha para enfrentar, alguma luta, alguma guerra para enfrentar, eles enviavam essas pessoas que eram agentes secretos dos exércitos, e eles ficavam percorrendo por um tempo a terra, conhecendo o povo. É isso que Moisés está fazendo aqui. E ele separou 12 homens, um representante de cada tribo de Israel. E esses homens foram e eles retornaram. 10 desses homens chegaram lá na terra, viram a fertilidade da terra, viram a riqueza da terra, viram uma terra maravilhosa, era uma terra produtiva, era uma terra que tudo aquilo que se plantava, ela produzia frutos em abundância. Mas eles enxergaram lá também os exércitos, eles enxergaram lá também os soldados, eles observaram também lá todo o poderio que essa terra e os povos desta terra tinham para defender a sua terra, defender a sua posição. E eles retornam com o seguinte relato, a partir do verso 27 de Números capítulo 13. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram inclusive alguns exemplares de frutos da terra para apresentar à nação de Israel. Mais à frente diz que eles trouxeram um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva daquela terra. 2 homens.
Imagine a proporção da fertilidade e da riqueza que aquela terra produzia. Mas o povo que lá vive, esse mais é um problema. Mas, olha só, aqui estão os frutos. Olha só como a terra é próspera e abençoada. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Ao que quando eles estavam voltando os olhos para o poderio dos exércitos da terra, diz o verso 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, pois é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e aos olhos deles mesmos. Esse foi o relatório que eles trouxeram. A Bíblia diz que esse relatório correu toda a nação de Israel, um foi comentando com o outro, isso percorreu entre todos eles, e o povo ali esmoreceu, diz a palavra do Senhor. Eles estavam caminhando há aproximadamente 2 anos já no deserto, e todo o povo esmoreceu com aquela palavra, e eles então fizeram um motim e disseram: olha, essa conversa de terra, essa conversa de conquistar uma terra abençoada para nós, isso aí é história. E a Bíblia diz que eles renegaram a liderança de Moisés e levantaram um novo líder entre eles, para que no coração deles havia um projeto: vamos retornar ao Egito, vamos voltar para o Egito. Não vamos seguir em frente com esse projeto de entrar numa terra. Não vamos seguir em frente com esse projeto de enfrentar esses exércitos que são mais fortes do que nós. Não vamos seguir em frente com esse projeto de derrotar esses gigantes, de derrubar essa gente, de conquistar esta terra. Muito pelo contrário, a gente veio até aqui. Vamos fazer o seguinte: daqui para frente não dá para ir. Vamos retornar ao Egito. E a Bíblia diz que, embora isso não acontecesse propriamente dito, literalmente dito, mas o Senhor percebeu, porque para Deus, queridos, a motivação é tão importante quanto a ação. E a Bíblia diz que Deus viu que em seus corações, diz a Bíblia, em seus corações eles retornaram ao Egito. Isso é muito perigoso. Embora eles nunca deram um passo, preste atenção nisso, embora eles nunca deram um passo de volta em direção ao Egito, mas quando Deus sondou o coração deles e viu que no coração deles o projeto e o plano de voltar ao Egito já estava concretizado, Deus disse: embora eles não deram um passo para retornar ao Egito, em seus corações eles voltaram ao Egito. Fisicamente eles não puseram o pé no Egito, mas o coração deles foi como se tivesse retornado, foi como se tivesse entrado e voltado ao Egito. Isso revoltou, indignou o coração de Deus. E daí eu peço para você folhear uma página da sua Bíblia, ir comigo para o capítulo 14. Verso de número 28. Diga-lhes, ou melhor, vamos ler o 27. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, Deus está falando a Moisés, diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Diga-lhes: juro pelo meu nome que farei a vocês tudo o que pediram. O que eles tinham pedido? Nós não queremos entrar na terra. Vamos abortar a missão de conquistar a terra. Nós queremos voltar ao Egito. Deus disse para Moisés: diga para eles, oração respondida.
Diga para eles: pedido aceito e concedido. Diga para eles: cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima. Estou lendo o verso de número 29. De 20 anos para cima. Por que de 20 anos para cima? Porque era a maioridade de um judeu. A partir de 20 anos para cima, era quando um moço estava apto para empunhar a espada, para ir para a guerra, para ir para a batalha. Então, a partir de 20 anos para cima é que era contada uma geração. A partir de 20 anos para cima, de 20 anos para baixo, não era considerado de maioridade, não podia ir para a guerra, não podia lutar, empunhar a espada. Então não era considerado, não era contado entre a geração daquele momento. O que Deus está dizendo aqui: todos vocês, de 20 anos para cima, essa geração inteira, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes por a sua habitação, exceto, preste atenção no final do verso 30, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Exceto Josué e Calebe, e Josué, que eram 2 espias, daquele grupo de 12, que para ser espia, eles precisavam ter mais de 20 anos, eles precisavam ser maior de idade já. Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de Josué, parece que a gente fala de um moço, né? Porque a Bíblia diz que ele era um moço de Moisés, né? E daí a gente pensa num rapazão, né? Assim, igual o pastor Dan, tal. Não é nada disso, querido, né? Josué não. Josué, quando ele foi espiar a terra, ele já tinha aproximadamente, nessa ocasião aqui de Cades Barneia, aproximadamente 40 e poucos anos de idade, tal como Calebe. O que aconteceu aqui? Deus disse: nenhum dessa geração vai entrar, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar, apenas dois, Josué e Calebe, porque neles houve uma palavra de fé, porque eles tiveram uma atitude diferente, porque eles tiveram outro coração. E procure viajar comigo para essa reunião em Israel. Os espias diante do povo: não, gente, não tem como. Olha só que maravilha, a terra é muito boa. Olha só o fruto, gente. Vocês não têm ideia, a gente viu lá cada coisa. Nós trouxemos o cacho de uva, porque foi o que deu para trazer. Vocês precisam ver a abóbora, o tamanho que é a abóbora lá, gente. Vocês não têm ideia. Só que de repente eles viravam e diziam assim: mas olha, tão grande quanto os frutos são os soldados. São enormes. E daí um chegou na conversa e disse assim: você viu quando eu cheguei perto daquele um, eu me senti um gafanhoto. Eu me senti o gafanhoto. E o pior que não era só o caso de eu me sentir. Eu olhava para ele e eu percebia que ele me olhava como se eu fosse um gafanhoto. Eu me sentia um gafanhoto. Eu me via gafanhoto e ele me via gafanhoto. Éramos pequenos. E essa conversa correu a toda a nação. Quando de repente Josué e Calebe se levantaram e disseram: não, nós não concordamos. O nosso depoimento, Moisés, é outro. A nossa palavra é outra, Moisés. A nossa palavra é a seguinte: existem fortes soldados e exércitos preparados, eles são muito bem armados, eles são exércitos de guerra, mas eles não têm uma coisa que nós temos: eles não têm palavra de Deus, eles não têm uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa de Deus. Eles não têm algo que nós temos, eles não têm a presença de Deus sobre eles. Nós somos o povo de Deus, nós somos o exército de Deus, nós somos a nação de Deus. Vamos subir, gente, vamos para esta batalha, vamos para essa luta, e é certo que nós vamos vencer, porque não é a nossa força, não é a nossa capacidade de batalha, de guerra, mas é a palavra de Deus que repousa sobre nós, é a promessa do Senhor que está nas nossas vidas, e é a mão do Senhor sobre nós que nos garante: essa terra é nossa por herança. E o Senhor olhou e disse: é isso. Ninguém vai entrar, mas separa para mim o nome de Josué e o nome de Calebe.
Começou então um processo de Deus de aproximadamente 38 anos. 38 anos. O povo de Israel começou a perambular pelo deserto. Essa é a palavra. Eles começaram a perambular, andar sem direção, andar sem rumo. Por quê? Porque Deus estava exercendo tempo para extinguir aquela geração. Deus estava utilizando-se do tempo para eliminar aquela geração, conforme ele disse no capítulo 14: vocês serão sepultados, cairão nesse deserto como cadáveres. Vocês vão ficar nesse deserto, vocês vão padecer neste deserto. Durante 38 anos aconteceu todo esse processo. Aconteceu circunstâncias de pragas que vieram contra o povo, e o povo foi sendo dizimado, foi morrendo, e a partir de como aqueles iam morrendo, e as pessoas que tinham idade menor de 20 anos iam crescendo, iam avançando em idade, e foi surgindo uma nova geração. Foi surgindo uma nova geração, até que Deus eliminou a geração da incredulidade, até que Deus eliminou a geração da murmuração, até que Deus eliminou a geração que enxergava apenas os exércitos e tudo mais, e a força dos soldados daquela terra, e não enxergaram a mão de Deus, a bênção de Deus, e nasceu então uma nova geração em Israel. Aí nós chegamos em Josué, capítulo de número 1. O fato é que durante todos esses 38 anos, Josué acompanhou Moisés. Josué estava do lado de Moisés. Josué estava vivenciando tudo junto com Moisés. E sabe, queridos, 38 anos de deserto é um fardo pesado para qualquer um. 38 anos de juízo de Deus é um fardo pesado para qualquer um. No capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés morre. E é importante ressaltar para você que Moisés escreveu até o capítulo 33. O capítulo 34, que registra a sua morte, foi escrito por Josué. Capítulo 34 de Deuteronômio. E daí ele começa a escrever o capítulo 1, também o seu livro. Agora, preste atenção, querido, o que Deus está fazendo no capítulo 1 de Josué. Deus diz: chegou o momento de colocar esse povo na terra. Aquela geração passou, aquela geração ficou, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas chegou o momento agora de introduzi-los na terra da herança, na terra da promessa. Mas aí Deus olha para Josué naquele momento. Só que o Josué daquele momento não é o Josué de 38 anos atrás. O Josué daquele instante não é mais o Josué de 38 anos atrás. Deus começa então um processo de restauração. E eu diria mais do que restauração. Deus começa um mover e um agir de restituição em Josué. Mas restituição do que, pastor? Restituição dele mesmo. Deus começa a restituir Josué, de Josué mesmo. Porque esse Josué do capítulo 1 de Josué é um Josué fragmentado. É um Josué que o deserto entregou. Esse Josué do capítulo 1 é o Josué que todos esses anos pelo deserto fez, moldou, tratou, interferiu. E Deus olha e diz assim: mas o Josué que eu disse que vai entrar, não é esse Josué,
Mas embora ele tenha uma palavra que vai entrar, mas não é esse. O Josué que eu disse que vai entrar é o Josué lá de Números 13 e 14. O Josué que eu disse que vai entrar é o Josué que fez todos se calarem. O Josué que eu disse que vai possuir é o Josué que fez todos os murmuradores se aquietarem. E esse Josué é o Josué depois de 38 anos no deserto. Esse Josué é o Josué depois de todos os golpes que o povo sofreu, depois de todas as pragas que o povo vivenciou, depois de todas as quedas que o povo teve, depois de todos os juízos de Deus que veio contra o povo. É esse o Josué que está ali, e Deus olha e diz: não, eu preciso restituir Josué, do Josué que eu tinha há 38 anos atrás. Eu preciso restaurar Josué, o Josué que eu tinha 38 anos atrás, e é com esse Josué que eu vou, e é com esse Josué que nós vamos alcançar, e nós vamos vencer, e nós vamos entrar na terra. Eu preciso te dizer uma coisa: o importante não é como a gente começa. O começo tem a sua importância. O começo tem a sua importância. Mas muito mais importante do que como a gente começa é como a gente termina. No final do ano nós temos uma corrida, uma maratona no Brasil chamada São Silvestre, em São Paulo. Eu acho interessante a São Silvestre. São milhares de pessoas do Brasil inteiro, mundo inteiro. Tem cada figura na São Silvestre, não é? Que é cômico. É cada peça que tem por lá. É gente, é nordestino vestido de lampião. É gaúcho vestido de gaúcho. Não é? E é uma festa. Eu acho interessante quando eles dão a largada, não é? Tocam aquela buzina e dá a largada. Tem aqueles camaradas que já saem no pique, sai acelerado e já avança e vai. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quem ganha medalha não é quem sai na frente. Quem sobe no pódio não é aquele grupo que está aí festando naquele último dia do ano. Não. Aliás, eles estão ali por, sei lá, alguns segundos de fama na telinha da Globo. Não é? É por isso que eles estão ali, é festa. Agora, quem sobe no pódio e recebe a medalha, eu não sei quantos anos já são os quenianos. Porque os quenianos, eles talvez nem saem na frente, mas eles se habilitaram a uma coisa: chegar na frente. Eles podem não sair numa arrancada incrível e fenomenal, mas no decorrer da prova, eles vão apurando, eles vão acelerando o passo, eles vão acelerando o ritmo, eles alcançam a ponta, eles comandam um pelotão que vai na frente. E os últimos quilômetros, ou o último quilômetro, é que vai definir. Que isso, pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar, querido, aonde você chegou. Eu quero chegar, querida, aonde você chegou. Paulo escreveu aos Gálatas e disse: gente, eu estou abismado com vocês, porque vocês começaram correndo. Vocês começaram correndo a carreira da fé. E o que aconteceu com vocês? Quem vos enganou no decorrer da corrida, que hoje vocês mal caminham? Quem vos iludiu? Sabe, queridos, eu louvo a Deus porque nós servimos um Deus que nos conhece. O salmista disse que ele conhece a nossa estrutura e sabe de que somos pó. E eu louvo a Deus por essa palavra, queridos, porque Deus tinha tudo para descartar Josué.
Deus tinha tudo para olhar para Josué e dizer: eu esperava que você se mantesse, o Josué lá de Cades Barneia. Eu esperava que você se mantesse, o Josué que fez todos se calarem, levantou a voz e falou do meu poder, falou da minha promessa, confiando no meu agir. Ah, Josué, eu esperava que você fosse se manter aquele Josué, mas olha só você, como você está depois de 38 anos de deserto. Olha só como você está depois de todos os juízos que eu trouxe sobre o povo a partir daquele dia. Olha só, Josué, o que foi que a caminhada no deserto fez com você. Olha só, Josué, as experiências que você viveu, aonde você chegou. Quer saber de uma coisa, Josué? Você não serve mais para mim, mas eu louvo a Deus, queridos, porque não tem ninguém dentro deste santuário, não tem ninguém dentro dessas paredes descartável para o céu. Ninguém é descartável para o céu dentro deste santuário. Aleluia. E Deus olha para Josué, e Deus tem um lugar para levar Josué. Deus tem um lugar para colocar Josué. Deus tem uma cadeira para conduzir Josué. E Deus olha para Josué. Josué diminuiu. O deserto feriu Josué, o deserto machucou Josué, e Deus olha para Josué, e o ânimo que ele tinha lá em Números, em Cades Barneia, não é o ânimo que ele tem agora, a disposição que ele tinha. Eu quero lembrar você que Josué era homem de guerra. Josué era um dos generais dos exércitos de Israel. Lá em Êxodo 17, Moisés está no alto do monte com Ur e com Arão. Quem que está lá embaixo conduzindo os exércitos? Josué. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Josué e a nação de Israel é que prevalecia. Você percebe Josué conduzindo, ele está à frente. Agora, quantas batalhas ele já teve nesse deserto? E Deus olha e diz: chegou a hora de entrar na terra. Deus olha e tem um lugar para ele levar Josué. Tem uma cadeira que ele quer pôr Josué, mas Deus olha para Josué e diz: não é mais aquele general, não é mais aquele guerreiro, não tem mais aquele coração, aquele ânimo, aquela força. Mas eu louvo a Deus, queridos, primeiro, porque Deus não descartou Josué e disse: eu tenho uma segunda opção, eu tenho um Caleb. Eu tenho um Caleb. Porque aquele dia eu falei a respeito de Josué, mas eu falei também a respeito de Caleb. E quer saber de uma coisa, Josué? Você não tem mais como, deixa de lado. Você vai entrar porque eu vou cumprir, mas não tem como eu colocar você à frente do povo. Chama Caleb para mim, eu vou habilitar Caleb, eu vou incapacitar Caleb, eu vou usar Caleb. Não, querido, Deus não trata com pessoas descartáveis. Ninguém é descartável para Deus. Segure na mão deste irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Segure na mão desta pessoa, sentado mesmo como você está. Levante essa mão para o céu, como quem levanta a mão de um vencedor, como quem levanta a mão de uma vencedora. Em nome de Jesus, levante essa mão para o céu, por alguns instantes, por alguns segundos. Segure esta mão levantada. Quem sabe esse levantar de mão agora é uma ação profética na vida deste irmão que está com as suas mãos cambaleando, está com as suas mãos cansadas, e você, como homem de Deus e mulher de Deus, está tomando essas mãos, está levantando ao céu. E eu quero que você olhe nos olhos desta pessoa e diga para ela, em nome de Jesus: você não é descartável para o céu, você não é descartável para o céu. Deus não vai pôr outro no seu lugar. Deus não vai chamar Caleb para a sua missão. Deus não vai instituir outro no seu lugar. Deus olha para Josué e vê Josué, o Josué que o deserto deu, o Josué que as dores entregaram nas suas mãos. E Deus olha para a terra, e Deus olha para o lugar e vê que a cadeira ficou grande, Josué ficou pequeno. Ah, querido, Deus tem duas opções.
eu vou diminuir a cadeira para ficar do tamanho de Josué, ou eu vou fazer Josué crescer para ficar do tamanho da cadeira. Você acha com qual que Deus fica? Com qual você acha que Deus fica? Deus tem um lugar de honra para te pôr. Deus tem coisas grandes para fazer em você, com você e por você. Obrigado pelo amém empolgado do seu coração. Obrigado. Obrigado. Eu vi que teve gente que quase saiu da cadeira. Eu fico animado com isso. Mas não tem problema, eu sei que você está recebendo a palavra de Deus. Aleluia. Deus podia diminuir a posição e dizer, para ficar do tamanho de Josué, eu preciso diminuir a cadeira, eu preciso diminuir o lugar, eu preciso diminuir a missão, eu preciso diminuir as promessas, eu preciso diminuir o poder, a unção, a graça, eu preciso diminuir. Mas Deus não trabalha assim. Deus disse, eu não vou diminuir a promessa. Josué é que vai voltar a ser o Josué, o grande que eu conheci. Josué é que vai crescer, não é a promessa que vai diminuir. Josué que vai crescer, não é a posição que vai encolher. Josué que vai crescer, não é a minha promessa que vai se reduzir. Josué que vai crescer, aleluia, é você que vai crescer. Eu não sei se isso traz paz ao seu coração, mas o meu coração jubila na presença de Deus, quando eu te digo por direção e por autorização do Espírito Santo, que Deus não vai reduzir o que Ele tem para você ao seu tamanho. Deus vai fazer você crescer ao tamanho do que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão, dê um minuto de glória a Deus, dê um minuto de aleluia, dê um minuto de celebração, dê um minuto de exaltação ao Senhor. Eu não sei se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada. O fato é que a caminhada nos golpeia. O fato é que caminhar desgasta. Mas o Senhor preparou essa noite para nós. O Senhor preparou essa noite para mim e para você. Porque Deus vai te restituir de você mesmo. Aquilo que os anos foram fragmentando em seu coração, Deus vai restituir paixão aqui nessa noite. Deus vai restituir, pulsar. Coisas que faziam o teu coração bater forte, coisas que faziam os teus olhos brilharem no seu reino, mas a caminhada te feriu, os anos passaram, as circunstâncias te decepcionaram. Deus vai te restituir de você mesmo, em nome de Jesus, e vai pôr você, aquele que Ele quer colocar no lugar que Ele tem para você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Chegou o momento, Josué. Chegou o momento. Mas antes de você começar, se você ler o verso 10, que é o verso seguinte à leitura que nós fizemos até o 9, você vai perceber, o 10 diz assim: então Josué ordenou aos oficiais do povo. O verso 10 começa assim, pastora Mari. Deus vem do 1 ao 9 e fala com Josué e restitui Josué. No 10 começa dizendo: Josué começou a missão.
Josué chamou os oficiais, os principais do povo, e disse: a missão começou. A missão começou. Mas para isso, Deus teve que tratar Josué. Rapidamente, porque eu quero tempo para orar com você. Mas eu preciso que você me dê mais 10 minutinhos da sua atenção, rapidamente, para eu falar de alguns detalhes desses 9 versículos que Deus tratou em Josué. Primeiro, verso de número 1 e o verso de número 2. Mais especificamente o 2. O Senhor começa o verso 2 dizendo assim: a primeira palavra de Deus a Josué: meu servo Moisés está morto. Antes de falar qualquer coisa a Josué, meu servo Moisés está morto. Antes de dirigir a palavra e falar do comportamento, do ânimo, da força, da destreza, da coragem que Josué precisava ter, Deus diz para ele: Moisés está morto. Ponto final. Sabe por quê, queridos? Deus não está dando uma informação para Josué. Até mesmo porque eu disse para você o capítulo 34 de Deuteronômio, onde narra a morte de Moisés, foi Josué quem redigiu. Deus não está dando uma informação para ele, ele sabe. Deus está dizendo o seguinte para Josué: enterra Moisés. É isso que Deus está dizendo para Josué. Não adianta você ficar esperando. Não era fácil enterrar uma pessoa como Moisés. Não era fácil. Sepultar um camarada como Moisés. Eu vou aproveitar essa cadeira aqui um pouco. Já que a pastora Sônia me orientou, sentado assim eu não caio. Não era fácil sepultar alguém igual Moisés. Moisés era uma máquina de milagres. Moisés era uma máquina de falar com Deus. Moisés era um homem que, em momentos difíceis, ele se colocava entre Deus e o povo. Não era fácil. Moisés morre, mas Josué não enterra. Moisés morre, mas Josué fica sustentando aquela esperança. Moisés vai nos levar à terra. Moisés é que vai nos conduzir à terra. Então Deus vem, a primeira palavra que Deus diz a Josué: para você ser quem eu quero que você seja, enterra Moisés. Para você ser quem eu quero que você seja, para você ser aquele que eu preciso e quero usar, enterre Moisés. Sabe, querido, às vezes, o que está nos impedindo de avançar e de entrar são circunstâncias que já morreram, mas nós não enterramos. Nós temos mania de arrastar cadáveres. Nós temos mania de embalsamar cadáveres. Nós temos mania de sustentar situações que já morreram, geraram a sua dor, geraram a sua angústia, geraram a sua luta, geraram a sua dificuldade, mas nós mantemos, nós não sepultamos, nós não enterramos. É interessante, queridos, é interessante como isso tem o poder de segurar e de prender pessoas. Tem um Jordão à frente de Josué, tem uma terra à frente de Josué, tem uma promessa à frente de Josué, tem um povo para Josué conduzir, tem milagres para Josué viver, tem autoridade para Josué receber, tem unção para Josué tomar posse, tem ministério para Josué desenvolver. E aonde está Josué? Velando Moisés. Velando Moisés. Até quando tu vai sustentar esse velório? Até quando tu vai manter esse velório? Até quando tu vai manter este luto? Paulo escreve e fala de obras mortas.
Paulo escrevendo disse: irmãos, nós precisamos nos livrar das obras mortas. Nós precisamos nos livrar das obras mortas. Gente que está impedindo de ver milagre ali na frente, porque está sustentando uma obra morta. Gente que está impedindo de alcançar uma unção maior do que já viveu. Por quê? Porque está sustentando uma obra morta. Está velando ainda. Já passou, já aconteceu, mas ainda está velando. Quando Deus vem para Josué e diz assim: Moisés morreu, meu servo Moisés está morto. Deus está dizendo o seguinte para Josué: não fique mais velando Moisés, esperando que qualquer hora Moisés vai vir e vai fazer com que as coisas... Não faça isso, Josué. Muito pelo contrário, o Senhor diz... Obrigado, filho. O Senhor vem a Josué e diz assim: Josué, meu servo Moisés morreu. Segue, levanta-te, pois, agora você e este povo. Deus está dizendo assim: até quando você vai ficar velando isso? Morreu. Levanta-te, erga a tua cabeça, siga em frente. Até quando, querido, você vai ficar ao redor desse caixão? Até quando você vai ficar ao redor dessa situação de morte? Até quando você vai ficar sapateando essa decepção que matou um sentimento no seu coração, que matou um respeito no seu coração? Até quando você vai ficar sustentando essa frustração que matou uma esperança que você tinha? Até quando você vai ficar velando esses sentimentos de morte? Até quando você vai ficar sustentando este luto que não te levanta e não deixa os outros levantar, que não te põe em pé e não deixa os outros se colocarem em pé? Até quando? Até quando você vai vir com cara de vivo e fazer um culto morto? Até quando você vai ter um coração batendo, mas que não pulsa mais por sonhos, que não pulsa mais por paixão? Um funeral que não acaba. Um velório que não tem enterro. Um sepultamento que não acha cemitério nunca. E a vida está amarrada. E os projetos de Deus estão interrompidos. E os sonhos de Deus foram bloqueados. E a terra está na frente. E o Jordão que vai se abrir está na frente. E o milagre que vai acontecer está na frente. Aleluia. E as vitórias estão na frente. E os inimigos para ser derrotados estão na frente. Mas você está em volta de Moisés, dizendo: ele morreu. Morreu, meu Deus do céu, morreu. Ai, morreu. Ai, aconteceu. Logo comigo aconteceu. Ai. Deus vem a Josué e diz: sepulta Moisés. Qual é o Moisés que está pondo Qual é o Moisés que está pondo esse clima de velório no seu coração? Qual é o Moisés que te empurrou para essa situação fúnebre que não termina? Qual é o Moisés que está morrendo ou já morreu e está querendo levar a sua fé junto para a sepultura? Pois o Senhor te diz nesta noite: Moisés morreu, mas você, levanta-te. Levanta-te, você e este povo. Levanta-te. Um dos líderes mundiais que mais me chama a atenção, mais me cativa a sua história, é um homem chamado Nelson Mandela.
Nelson Mandela. Nelson Mandela foi preso. Foi preso por questões políticas. Eu não quero mentir para você, mas, se não me falha a memória, ele ficou 27 anos preso. 27 anos, eu estou dizendo para você. 27 anos. Ele foi preso com 30 e poucos anos, saiu da cadeia com 60 e tantos anos de idade. E quando ele saiu da cadeia, Luiz, ia ter eleições presidenciais na África do Sul. Ele disse: eu sou candidato. – 27 anos de prisão. É para enterrar qualquer um. É para matar, é para sepultar qualquer um. Nelson Mandela tinha tudo para ser mais um caso de suicídio na África do Sul. Mas depois de 27 anos de prisão, ele sai da cadeia, chama os amigos e diz: eu estou com um projeto. E os amigos dizem: que projeto, Nelson? Eu vou ser presidente da nação. Não tem nada que segure um homem desse. Sabe o que é isso, querido? Isso é um homem que soube chegar ao fim do sepultamento, ao fim do funeral, levantar os olhos e dizer: eu tenho uma missão para cumprir. Moisés morreu, sepultou, acabou. Nós temos uma terra para alcançar. Nós temos uma promessa para conquistar. Nós temos uma terra para possuir por herança. Deus nos disse que vai nos dar esta terra. Coloque-se em pé no seu lugar, por favor. Hoje eu não quero orar por bênção. Hoje eu não quero orar por... Hoje o alvo do meu clamor, da minha oração é você. Hoje eu não quero orar por promessas. Até mesmo porque, antes de tratar as promessas, Deus tratou Josué. Antes de falar da terra, Deus falou de Josué. Até mesmo porque, antes de relembrar os seus planos, Deus tratou com Josué. E isso me alegra o coração, queridos. Porque antes de qualquer bênção que o Senhor tem para você e para mim, a prioridade de Deus não é as bênçãos, a prioridade de Deus sou eu. A prioridade de Deus é você. Tem uma terra ali na frente, a prioridade de Deus não é a terra. A prioridade de Deus é você. Tem um milagre para acontecer, a prioridade de Deus não é o milagre. A prioridade de Deus é você. É você. É você. É você. Eu quero orar com os Josués. Eu quero orar com as Josués. Você que teve um tempo que levantava a voz e dizia: não, a terra é nossa. Mas aí veio um deserto. Aí veio uns amorreus. Veio uns jebuseus. Veio uma luta, veio outra. Veio um juízo de Deus. E Deus está olhando e está dizendo: chegou a hora, filho. Chegou a hora, filha. Mas espere um instante. Você ainda não está pronto, você não está pronta.
Mas você não é descartável para mim, eu vou ajustar você. Eu não vou diminuir o lugar que eu tenho para você. Ao invés de diminuir o lugar, eu vou fazer você crescer. Eu não vou ajustar a unção ao seu tamanho. Eu vou ajustar você ao tamanho da unção. Eu não vou ajustar os milagres à sua proporção. Eu vou trazer você à proporção dos milagres. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que outrora já foi uma chama acesa, mas que bateu um vento forte, e agora não passa de um paviozinho fumegante. Mas a palavra do Senhor diz em Isaías: Ele não apagará o pavio, embora que fumegante. Muito pelo contrário, Ele vai colocar as suas mãos ao redor daquela faíscazinha. Vai começar a soprar o seu espírito. Vai começar a soprar palavras. E aquela fagulhazinha, de repente, e a chama reacende. Você parou com a célula. Quem disse que o Senhor parou com ela? Você disse que a sua célula está fechada. Deus colocou uma placa na porta por um período de balanço. E está lá dentro com você, fazendo todo um balanço e um histórico. Daqui a pouco você vai reerguer a porta novamente e vai dizer: a fagulhazinha acendeu de novo, o coração queimou de novo. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que tem ministério. Ministério, e você sabe do que eu estou falando. Eu quero orar com você. Enquanto cantamos esta canção, Gesiel, eu te dou alguns minutos para você chegar à frente. Aliás, mais do que eu orar com você, eu quero que você ore com Deus. Eu quero que o Senhor fale ao seu coração. Que se perder, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. E não é. Não é o que Deus planejou. E não é. Levante-se. Eu quero orar com casais. Erga um clamor. Eu quero orar com casais, marido, esposa, esposa, marido. Você que é sua esposa já está aqui na frente, vem até ela, una-se a ela, una-se a ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe teu azeite em minha. Você que o teu esposo já está aqui na frente, una-se a ele. Una-se a ele em nome de Jesus. Leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restituir coisas. Deus não vai restituir coisas. Deus não vai restituir coisas. Antes de restituir coisas,
Deus vai restituir o seu coração. Deus vai trazer fragmentos da história. Deus vai trazer fragmentos que as circunstâncias te tomaram, pedaços. Podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, sim. Erga o clamor, erga o seu clamor, erga o seu clamor, erga o seu clamor, erga o seu clamor. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Rasga o teu coração, rasga o teu coração, rasga o teu coração, rasga o teu coração, rasga teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Esse funeral vai acabar. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, E creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. E o tempo que roubado foi, restitui, Senhor. Restitui casamentos. Restitui, Senhor. Restitui o marido. Restitui a esposa. Restitui a família. Restitui a casa. Restitui o sacerdote deste lar. Restitui o sacerdote desta casa. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus os pedaços que a vida roubou. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus os fragmentos que a história tomou. Receba, receba. Receba em nome de Jesus o teu ministério, a tua ousadia, a tua unção. Receba, receba. Restitui.